Nada aí com a minha aula? Oi, Claudemir. Oi, Richard. Cadê o restante? Oi, prof, tudo bem? Hello! Ah, ninguém mais vai aparecer para mim? Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, quero ver você. Vitória! Vamos lá, amiguinhos. Vamos para a aula. Cadê todo mundo? Oi, Vitória! Boa noite, professor. Boa noite! Tô animada hoje, hein? Vamos arrasar. Boa noite, prof. Chega, né? Chega de trilha sonora? Então, o negócio é o seguinte. Agora, na aula da Tati é assim. Quem participa da aula pede música do Fantástico. Não é assim? No Fantástico, 3 gols pede música. Na aula da Tati, participa. Então, quem participa... Porque você quer dormir com o Yuri. Ah, tá. Pensando, já falei que o Yuri é teu pai. Vai pedir no final, que a gente vai encerrar. Dá benção, papi. Beleza, porque pessoal? gente, desliga o áudio. Tranquilo? Beleza? Pode ser assim? Já vai pensando. O Richard apareceu para mim, pensa numa música. A Vitória, quem mais foi que apareceu para mim? De novo? Foi o Claudemir que apareceu, né, Claudemir? Foi isso? Tá, os 3 hoje já vão pensando na música de vocês, que vocês têm direito a pedir música, tá? Para encerrar a nossa aula. Então, o esquema vocês já conhecem, né, pessoal? Nós vamos fazer aí o primeiro horário, depois a gente encerra. Não sei se ela vai e vem para o segundo. Combinado? Beleza? Vamos lá? Pessoal, olha só, vocês já tiveram acesso aos slides que eu preparei para poder acompanhar melhor as aulas, né? Tô certa? Tá? Boa noite para esse povo lindo que está chegando. Então, vamos lá, vamos colocar esses slides aqui para a gente iniciar os nossos comentários, né? Para a gente iniciar a nossa conversa sobre o direito civil, tá? A gente estava falando sobre teoria do pagamento, é isso? Estou certa? E na teoria do pagamento, especificamente, quem pode me ajudar? Quem ajuda, Tati? Oi? Cri, cri, cri. Ajuda aí. Parei em qual slide? Eu falei... 22. Oi? Não, peraí. Eu acho que foi no 15 ou no 12. Tá. Pessoal, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Da aula passada, como ficou meio complicado para alguns alunos entrarem e tal, ficou beleza? Ou tem dúvida? Ou precisa que eu revise alguma coisa? Porque eu não vou caminhar com a matéria se vocês têm dúvida ou se vocês não entenderam. Precisa que eu fale de novo? Porque para mim não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui que tem alguém falando comigo no chat. Vamos lá. Você tem, Gustavo? Quer que eu faça um apanhadão? Oi. Uma revisão rapidinho. Faço, com certeza, sem problema. Então, vamos lá. Uma revisão aí, rapidinho, para vocês saindo. O que a gente está estudando sobre a teoria do pagamento? Então, pessoal, nós estamos estudando o seguinte, que pagamento
é cumprimento voluntário da prestação devida. Ou seja, pagamento não é, mas é também entregar dinheiro. Então, pagamento não é só entregar dinheiro, mas também, tá certo? Boa noite, Yasmin. Nós temos aqui que o pagamento, né, ele tem por efeito liberar o devedor. Então, quando o devedor efetua o pagamento, ele tem por objetivo extinguir aquela relação e, consequentemente, se liberar. Por que pagamento, Tati, é cumprimento voluntário da prestação? Pagamento é cumprimento voluntário da prestação porque nós temos obrigações de dar, fazer e não fazer. Então, ela pode ser uma obrigação de dar dinheiro, mas pode ser uma obrigação de atividade, né? De realização de atividade. E como é que eu pago? Praticando o ato ao qual eu havia me obrigado. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa ideia que pagar é entregar dinheiro, mas não é só isso, é também. Nós vimos também, né, os elementos fundamentais do pagamento. Quais são esses elementos? Esses elementos... Ô, gente, vocês estão ouvindo o Ricardo e a Gabriela conversar? Sim! Sim! Espera um pouquinho, que eu vou pedir para essas criaturas abençoadas. Só... Ai, professora, eu queria ouvir. Oi? Não, já Queria botei, ouvir dando bronca no Ricardo. já botei os dois para correr. Não, não é, porque toda vez que eu vou dar aula, eles ficam aqui no corredor, eles ficam conversando, né? E daí, olha que atrapalha, né, pessoal? Olha lá, minha filha, é duro, gente. Esse trabalho remoto não é fácil, não. Vamos seguir aí, vamos lá. Mais um aqui para eu aceitar para a nossa aula. Vamos lá, então, moçada. Os elementos fundamentais do pagamento são 3. Quais são eles, Tati? O vínculo obrigacional, o sujeito ativo do pagamento e o sujeito passivo do pagamento. Vamos ver, então, esses 3 elementos. Primeiro deles, o vínculo obrigacional. Pessoal, o devedor paga porque existe uma razão para ele pagar. Ele paga porque existe uma causa para ele efetuar o pagamento. E essa causa deriva dessa relação obrigacional, desse vínculo obrigacional. Por quê? Porque senão, pessoal, é um pagamento indevido, tá certo? Ô, Claudemir, esse material já está. Ah lá, Maria Eduarda, muito obrigada, já está no grupo, tá? Beleza? Ah lá, o Gustavo enviou o que ele me pediu e eu já até mandei para ele. Vamos lá, Faiene, vamos botar lá para dentro. Pessoal, então, veja, nós temos aí um elo que liga esse pagamento. E esse elo, esse vínculo, é a razão pela qual nós estamos realizando esse pagamento. Bom, o outro elemento, o nosso segundo elemento, pega a caderno aí, né, criatura? O nosso segundo elemento é o sujeito ativo do pagamento. Quem que é esse sujeito ativo do pagamento, Tati? O sujeito ativo do pagamento é o devedor. Agora você virar para mim e falar assim, para tudo, que agora eu não estou entendendo mais nada. Você passa o bimestre inteiro falando que o sujeito ativo é o credor, e agora você vem me falar que o sujeito ativo é devedor? Você está doida? Não, não estou doida não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta atenção. O sujeito ativo da obrigação, anota aí, meu filho. Sujeito ativo, porque senão você vai se confundir. O sujeito ativo da obrigação, quem que é o sujeito ativo da obrigação? É o credor. Mas aqui a ótica é outra. Aqui eu estou falando de quem? Do sujeito ativo do pagamento. E aí eu estou diante do devedor. É o devedor que faz o pagamento. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilos? Tá dando para entender? Opa, eu que mudei. O Theo, Sim? entra no Zoom aí também. Entra na minha aula aí. Entra na minha aula aí. Por quê?
Ô, gente, tem alguém com o microfone aberto aí, fazendo favor? Vamos desligar para não atrapalhar? Quem que está chamando, fazendo convites aí? Bom, vamos lá. Continuando então, pessoal. O sujeito passivo do pagamento é o credor. Então, Tati, eu posso dizer que existe uma inversão? Sim. O sujeito ativo da obrigação é o credor. Mas o credor, quando você olha a partir do pagamento, ele é o sujeito passivo. Beleza? Então, cuidado quando vocês forem responder algumas questões. Se está falando de sujeito passivo do pagamento, existe essa inversão. Até aqui, tranquilos? Podemos seguir? Sim. Sim, muito bem. Vamos lá. Condições subjetivas do pagamento. Nós vamos fazer uma análise dos sujeitos do pagamento. Quem são os sujeitos do pagamento? A primeira análise que nós vamos fazer, pessoal, é quem deve pagar. Quem é que paga? Bom, Tati, quem paga? A princípio, o devedor. É ele quem deve pagar. Não é verdade, pessoal? Mas não é só ele. Tá bom? Não é só ele que paga, que pode pagar. Pessoa diversa do credor também pode. E essa pessoa diversa do credor é chamada de terceiro. Esteja ela ligada juridicamente ao interessada no pagamento ou não, que é o tal do terceiro interessado e terceiro não interessado. Interessado no quê, Tati? Na vida? Não, filho. Não é interessado na vida do devedor, né? É no interesse no pagamento, no interesse no cumprimento da prestação. Ó, tô seguindo, tá, moçada? Qualquer coisa, vocês me interrompam. Então, vamos fazer a leitura do artigo 304 do Código Civil. Pega o seu Código Civil e marca o 304, porque é um artigo importante. Olha lá. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, ele está dizendo o seguinte, que o terceiro interessado, ele pode pagar. E, inclusive, pessoal, ele pode se valer de meios para obrigar o devedor a aceitar. Que meio seria esse, Tati? Por exemplo, uma ação em consignação e pagamento. Tá certo? Boa noite para o pessoal que chegou agora. Tá bom? Olha só, esse é o terceiro... Minha voz já não está aguentando, hein? Esse é o terceiro interessado. E o terceiro não interessado, Tati, ele também pode pagar? O terceiro não interessado, ele está ali no parágrafo único. Então, você que está estudando aí, está com o caderno em mãos, coloca lá, ó, artigo 304, caput, fala do terceiro interessado. O artigo 304, parágrafo único, ele fala justamente do terceiro não interessado. Então, vamos entender quem que é esse terceiro não interessado também, né? Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Bom, para a gente entender bem esse artigo, nós precisamos, né, entender quem são estes terceiros interessados e terceiro não interessado. Nós já vimos que nós temos essas duas espécies. Bom, primeira, vamos ver. Terceiro interessado. Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico relativo ao pagamento. Então, presta atenção. Ele não faz parte, olha, ele não faz parte da relação obrigacional. Ele não integra a relação obrigacional, mas ele tem interesse que o pagamento seja realizado. Na aula passada, eu dei o exemplo do subinquilino. Por que o subinquilino ele é terceiro interessado? Porque se o locatário não pagar, pessoal está me vendo? Prof, travou.
travou, né? Voltou? Sim. Voltou. Voltou para vocês? Sim. Então tá. Voltou. Maravilha. Para mim ficou tudo escuro aqui também. Pessoal, o terceiro... Então vamos lá. O terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico no pagamento. Na aula passada eu falei para vocês assim, o subinquilino. Por que o subinquilino, Tati? Ora, porque o subinquilino, se o locatário não paga e ele sofrer uma ação de despejo, ele vai para a rua também. Ó, vamos lá, vamos dar exemplos. Eu alugo uma casa da Maria Vitória. Beleza? Vejam, eu celebro um contrato com a Maria Vitória, contrato de locação. Oh, perdão, não Maria Vitória, com a Vitória. Um contrato de locação. Esse contrato é uma relação obrigacional, celebrada em... Quais são as partes? Tati e Vitória, beleza? Tati locatária, Vitória locadora. Tranquilo até aqui? Aí, como a casa tem vários quartos, eu alugo um dos quartos, pessoal. Eu alugo um dos quartos para Maria Eduarda. A Maria Eduarda faz parte dessa relação que eu celebrei com a Vitória? Sim ou não? Não. Não. Perfeito. Ela não faz parte, pessoal. Ela não faz parte. A relação, esse contrato foi celebrado entre eu e a Vitória. A Maria Eduarda não faz parte. Observem que a Maria Eduarda, ela tem interesse nessa relação. Por quê, pessoal? Porque se eu não pagar, eu vou ser despejada. E se eu for despejada, ela vai ser também. É ou não é, meu povo? Sim. 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 Vamos lá abrir esse microfone aí? Vamos lá? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos, isso mesmo. Sim, ótimo. Então, a Duda é terceira interessada. Por que o fiador também é interessado? O fiador é interessado, pessoal, porque se o devedor não cumprir com a obrigação, ele pode ter os bens penhorados. Então, ele prefere fazer o cumprimento da obrigação. É uma situação diferente, moçada, da situação do terceiro não interessado. Professora, Oi. mas e daí, por exemplo, se o fiador, ele paga a dívida, né, do devedor. E aí, esse fiador, ele pode cobrar a dívida ou não? Pode. Vamos, já a gente chega nessa parte, tá, Duda? Aguenta aí, só um minutinho, tá? Olha só para a gente fechar isso aqui. Quem é o terceiro não interessado? O terceiro não interessado, ele não guarda vinculação jurídica com o pagamento. Ele faz o pagamento por um interesse moral, afetivo. É o pai que paga a dívida do filho, tá certo? Aí é um outro sentimento que envolve, é uma outra motivação que envolve as partes. Deu para entender até aqui? É uma outra situação. Ele faz isso em razão do amor paternal, né? Em razão de uma situação de não deixar aquele filho desamparado, de não deixar aquele filho sofrer. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, ó, diferenciamos terceiro interessado e terceiro não interessado. Tá certo? Tá ruim a sua net? Pessoal, vamos fazer um esforcinho aí, mas de toda e qualquer forma, né, a gente grava, tá? Mas vamos tentar aí manter a nossa aula, tá? É só a sua, Rafael? Tá normal agora. Tá normal? Então vamos lá, pessoal. Vamos. É porque hoje aqui choveu, tá nublado e tal. Eu não sei aí como é que tá. Às vezes isso interfere, né? Pessoal, então olha só. Respondendo aí, deixa eu ver aqui o chat. A sua sempre cai, Rafael. Eita, nós, né? Não é fácil, não. Pessoal,
olha só, começando a responder a pergunta da Maria Eduarda. O artigo 305 explica para a gente quando o terceiro não interessado paga a dívida. Se ele pode reaver a dívida, o valor que ele desembolsou ou não. Tá, Duda? Olha lá, vamos começar a responder a sua pergunta. Vamos fazer a leitura do 305, amores. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Ou seja, né, o pai que paga a dívida do filho, se ele pegar o recibo no seu nome, não no nome do filho, ou seja, eu, Tati, pagando a dívida da Gabi, né, eu tenho direito ao reembolso porque eu peguei o recibo no meu próprio nome, tá bom? Então, o recibo vem no meu nome, não no nome da Gabi. Então, daí eu tenho direito ao reembolso. Mas eu não me subrogo nos direitos do credor. O que isso significa? Por exemplo, havia lá um contrato de fiança, havia uma hipoteca garantindo aquela dívida. Aquilo lá não se transmite para mim, tá bom? Esses direitos do credor ficaram lá, morreram lá. Não são repassados para mim, tá certo? E o parágrafo único diz o que ainda para a gente? Se o pagamento foi feito antes da dívida vencida, o terceiro não interessado que efetuou o pagamento só vai ter direito ao reembolso no vencimento da dívida, tá? É isso que diz o parágrafo único. Vamos continuar, Duda, que eu vou continuar respondendo aquilo que você me perguntou, beleza? Bom, pessoal, olha só, o artigo 306, ele continua nos explicando essas situações. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para imidir a ação. Vamos entender? Bom, o terceiro vai lá para fazer o pagamento. Imagine que o devedor, ele não sabe, ele desconhece, ou pior, ele não quer. E ele tem condições de fazer o pagamento. Nesse caso, se esse terceiro efetuar o pagamento mesmo assim, ele não tem direito ao reembolso. Tá vendo, Duda? Nessa situação, amor, ele não pode pedir a devolução daquilo que ele gastou, empreendeu para pagar. Tá certo? Por quê? Porque ele fez com desconhecimento do devedor ou, numa outra situação ainda mais gravosa, o devedor se opondo, não concordando, tá certo? Sendo que o devedor tinha condições, tinha meios de fazer o pagamento. Tá bom, pessoal? Tá rápido demais? Dá para seguir assim? Sim. Tá Sim? tudo certo. Tá Tudo bom. belezinha? Olha só, pessoal, prestem atenção. Professora, Oi, querido. na questão do fiador, ele só ter um imóvel, por exemplo, a casa que ele mora, ele não pode perder o imóvel, né? Como que fica a situação daí? Tá, pessoal, olha só, né? Nós temos aí uma situação de bem de família, lembram-se? Vocês lembram o ano passado? Sim, Sim ou não? eu lembro. Sim. O que era o bem de Sim. família? Qual que era essa situação? Que o bem de família, né? Eu acho que é essa a sua pergunta, não é, Wesley? Isso. Quando só tem a casa para morar, que é o bem de família, isso mesmo. Se o fiador tiver só esse bem. Normalmente, né? Normalmente o fiador, né? Eles só aceitam um fiador com dois bens. Não sei como que funciona isso daí.
Ah, não, sim, isso, é realmente. Na verdade, normalmente eles pedem dois, que tenha dois imóveis. Mas digamos que nesse período do contrato seja vendido um imóvel e o fiador fique só com um. Ele não vai poder perder esse bem, né? Ah, entendi, né? Já entendi. Pessoal, olha só. Pode existir essa situação sim, tá? Pode existir essa situação do fiador ficar só com um bem, né? Embora ele tenha apresentado dois e ele deu uma em garantia, tá certo? Bom, essa discussão ela reside no quê, pessoal? Reside justamente na questão do bem de família, que a moradia é um direito social, tá? É um direito social. Nós temos lá, né, o artigo da Lei 8.009/90, que é a Lei do Bem de Família. Não sei se vocês se recordam. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso e eu expliquei para vocês que vocês vão ver com mais detalhes quando vocês estiverem estudando direito de família, tá bom? E daí, o artigo 3º, né, acho que é inciso 7º, ele permitiria, né, a penhora no caso dos bens de família para satisfazer fiança, no caso de locação, tá bom? Beleza? Eu acho que é essa a sua dúvida, tá? Mas eu sei também, pessoal, que nós temos aí algumas decisões dos tribunais superiores acerca disso. E daí eu não sei se já transitaram, tá? Mas, a rigor, a lei que versa sobre bem de família, ela traz essa possibilidade de penhora, tá bom? Beleza? Respondi, Wilson? Ok, respondido. Então tá jóia. Pessoal, o artigo 307, ele também é um artigo importante, que merece leitura, tá? Vamos lá, a gente ainda tem mais uns minutinhos nessa live aqui. Então, vamos lá. Olha o que diz o 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. O que isso significa, pessoal? Que o pagamento ele só vai ter eficácia, ou seja, ele só vai valer quando feito pelo dono. Por quê, Tati? Ora, porque somente o dono pode fazer a transmissão da propriedade. Então, pessoal, imaginem o seguinte. A minha obrigação é de dar. Dar o quê? Dar minha casa. Eu tenho que entregar a minha casa. Quem é que pode fazer isso? Ora, só eu, porque a casa está no meu nome. Tá? Só eu posso alienar o objeto. Então, esse pagamento só pode ser feito por mim. Deu para entender, pessoal? Para que ele tenha validade. Já o parágrafo único, ele fala de coisa fungível, de bens fungíveis. Olha só o que ele nos diz. Se der em pagamento coisa fungível, deixa eu colocar mais um para dentro aqui. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito de aliená-la. Então, imagine que o pagamento fosse feito em uma garrafa de vinho. Pode ser uma garrafa de vinho, pessoal? Aí você abriu e tomou. Não dá para reclamar, tá certo? Por quê? Porque a coisa é fungível, né? E consumível nessa situação. Então, daí, não pode mais reclamar o credor que de boa fé assumiu, recebeu e consumiu aquele objeto. Tá certo, pessoal? Tranquilos até aqui? Posso seguir? Vamos lá. Sim, beleza, então. Então, vamos lá, vamos continuar. Opa, vamos lá. Esses slides, pessoal,
seguintes que eu acabo pulando é porque são as explicações, tá? Que eu deixo aí para vocês depois fazerem a leitura, tá bom, pessoal? Bom, agora nós temos que falar a quem se deve pagar. Ou seja, quem é que deve efetuar o pagamento? Quem é que deve pagar? É essa justamente a parte que nós vamos estudar agora, tá bom? Prestem bastante atenção, que é isso que a gente vai ver agora. Ora, para quem que eu devo pagar, pessoal? Eu devo pagar para o credor. Ah, Tati, entendi, beleza. É o credor que deve pagar? Sim, é o credor. Ah, tranquilo, então entendi. Se é o credor que deve pagar, estou entendendo sem problema nenhum. Bom, mas é só ele que deve pagar? Só ele que deve efetuar, a quem eu devo efetuar o pagamento? É justamente isso que nós temos que ver, tá bom? Quem é que deve pagar? Nós já sabemos, é o devedor ou o terceiro interessado e não interessado. E a quem se deve pagar? Eu devo pagar ao credor, ao seu representante e também posso efetuar o pagamento a um terceiro. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Olha o 308, pessoal. Olha o que ele diz. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Moçada, vocês já ouviram essa expressão? Quem paga mal, paga duas vezes. Não ouviram? Quem paga mal, paga duas vezes. Se você erra, né, na hora de pagar, se você paga para a pessoa errada, você vai ser compelido a pagar novamente. Então, o 308 diz, deve receber, então, o credor ou aquele que o represente. No caso, o representante legal de uma criança, seus pais. A criança não pode dar quitação. Quem é que faz isso pela criança? Os pais, tô certa? Tá bom? Porque se você pagar errado, né, você pode ser compelido a pagar de novo, a não ser que o credor, né, ele ratifique. O que isso significa, Tati? Que ele confirme o pagamento. Beleza? Tranquilo? Pessoal, a nossa aula é das 21h10, né, esse primeiro tempo, até as 21h50. Então, daí, a hora que chegar no horário, eu aviso vocês, a gente encerra aqui e vai para outra live, beleza? Bom, Tati, vamos lá. Passa aí esses exemplos aí pra gente. O primeiro exemplo, então, que eu dei para vocês é justamente o exemplo do pai que pode, né, no caso, representando o filho, como representante legal do filho, recebe o pagamento e dá a quitação. Uma outra situação é aquele representante voluntário, convencional. Quem que é? É aquele representante que eu outorguei uma procuração. Esse é a representação convencional. Eu fui lá e fiz uma procuração autorizando aquele indivíduo a receber. Beleza, pessoal? Então, aquele indivíduo está autorizado a receber e, consequentemente, então, pode dar quitação. Moçada, nas nossas procurações, prestem atenção, nós estipulamos poderes. Eu sei que o ano passado vocês estudaram essa parte das procurações. Lembram-se disso? Em iniciação ao mundo jurídico? Sim, muito bem. Vocês estudaram isso. Então, vocês colocam poderes isso com o Ricardo. É um professor esforçado, menino. O professor Ricardo é um menino muito esforçado, tá? Vocês colocam poderes. Um dos poderes que vocês
colocam na procuração de vocês, tá rindo, né, Gustavo? Um dos poderes que vocês colocam nas procurações é de poder levantar, sacar, alvará, receber, dar quitação. Por quê, pessoal? Porque para que a gente possa fazer o recebimento do crédito. Eu mando oi para ele sim, viu, gente? Ele sempre pergunta de vocês, tá? Beleza, pessoal? Então, nós somos representantes aí dos nossos clientes e nós podemos receber em nome deles, tá? E olha só o que eu já comecei a falar com vocês antes. Quem paga mal, paga 2 vezes. O que isso significa, Tati? Veja, se o devedor, na hora de efetivar o pagamento, na hora de realizar o pagamento, ele não tomou cuidado devido, né? Ele pagou para um sujeito qualquer, ou seja, ele não pagou para o credor ou para seu representante. Ele vai ter que pagar de novo. Por quê? Porque quem paga mal, paga 2 vezes. Beleza? Ah, Tati, mas isso daí não é justo. Ora, lógico que é justo. Vocês também já ouviram aquela expressão de que o direito não socorre aos que dormem, né? Ou o direito não socorre os negligentes. Veja, se ele não tomou as cautelas devidas, ele vai arcar com o ato que ele está praticando. E se ele está pagando errado, ele vai pagar novamente. Tranquilo, pessoal? Tá muito rápido ou tá bom assim? Agora tá dando para acompanhar, porque eu achei que a aula passada foi meio tumultuada. Agora tá dando para acompanhar legal? Sim. Sim! Beleza, então vamos lá. Considera-se autorizado a receber, artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Tati, o que isso significa? Significa o seguinte, meu amor, que aquele que portar o recibo, ele está autorizado a receber. Tá certo? Então, é lógico que, né? Se você desconfiar, se for algo estranho, ou a assinatura não bate, você conhece a assinatura.